Olá, muito boa tarde a todas. Estamos aqui ao vivo mais uma vez nessa live, segunda-feira, né? À tarde, como combinado. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito recorrente, que é a ansiedade. Vamos esperar o Instagram avisar aí a todo mundo, a todas vocês. Vamos lá, vamos chegando. E hoje em dia, com a correria, né, do dia a dia, com o nosso estilo de vida, é muito comum nos sentirmos ansiosas. Boa tarde, Ju, seja bem-vinda. Muito boa tarde. E aqui nessa live nós vamos entender um pouco sobre a ansiedade e como a aromaterapia pode ajudar. Tem aroma lover aí? Já coloca um coraçãozinho roxo aqui pra mim, que eu quero ver. Já clica bastante aí no coração, compartilha essa live com alguém que esteja precisando, né, dessa informação. A Cris acabou de entrar. Boa tarde, Ju. Alguém que esteja vivendo esse momento de ansiedade, então já compartilha essa live, compartilha com uma amiga, compartilha com uma mãe, né? E hoje a nossa convidada será a Cris, né? Ela também é consultora, né, de óleos essenciais. Ela também desenvolve um negócio aí na aromaterapia. Então, quem achar que fizer sentido, né, quem desejar já pode procurar ela, fique à vontade, tá? Para trabalhar com o negócio, quem achar que fizer sentido, tá bom? E aqui eu vou me apresentar rapidamente. Eu acho que a maioria de vocês já me conhecem, mas vamos lá. Eu sou Beatriz Marcelo, sou aromaterapeuta clínica integrativa, né? E tenho especialidade no materno infantil. Então, meu trabalho é abordar e ter uma abordagem mais personalizada, mais segura dos óleos essenciais, né? Ao invés de só ficarmos ali usando fórmulas prontas, né? Receitinhas, eu abordo muito esse uso personalizado dos óleos essenciais, né? E aí eu vou convidar aqui a Cris, né, para fazer parte dessa nossa conversa aqui. Vamos lá, Cris, você consegue enviar o convite para mim? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. O Instagram ainda está avisando. Aqui, vamos lá. Acho que deu certo, vamos ver. Isso! E aí, Olá! tudo certo? Tudo certo, boa Tá me tarde. ouvindo? Tô te ouvindo. Sim, estou te Que ouvindo. Tá me ouvindo bom. também? Imagem boa, som bom? Tá tudo perfeito aqui. Tô ouvindo bem direitinho. Tá tudo ok. Maravilha, então, maravilha. Então, Cris, se apresente um pouquinho mais para as pessoas, para as meninas, para as minhas aromalovers. Então é um prazer estar aqui com você, Beatriz. E muito obrigada pelo convite, né? É sempre bom a gente aprender, compartilhar conhecimento. E eu estou lisonjeada e desde já agradecida, tá? Por participar aqui com você. Meu Imagina, nome eu é Karina. agradeço. Para quem não me conhece, de repente pode ver depois no Instagram também. Eu trabalho sim com aromaterapia. Eu costumo dizer que eu sou aromaterapeuta em formação, né? Porque a gente precisa realmente continuar aprendendo, né? Incluir esse curso que é maravilhoso. E sou também, além de uma consultora, uma consumidora de óleos essenciais que eu Somos, né? Somos. consumindo óleos essenciais por indicação e depois dos meus resultados, há mais ou menos 4 anos eu já faço uso dos óleos essenciais, resolvi trabalhar com isso porque é maravilhoso, né? Quem É verdade. usa, quem usa, né, segue a maneira como você falou, né? Não é uma receitinha, mas sim trabalhar de maneira personalizada, né, com óleos essenciais faz toda a diferença. Não vamos pegar uma lavanda e achar que vai fazer um milagre na vida
ansiedade vai embora, né? Assim, Beatriz? Não é? Pois é. E afinal, né, o que que é a ansiedade? Bem, a ansiedade é uma emoção natural do ser humano, né? Então, todas nós precisamos da ansiedade para sobreviver. Na verdade, é uma reação natural do nosso corpo ao estresse, né? E tá tudo bem. Então, é aquela ansiedade quando você vai entrar numa live, né? No seu primeiro dia de trabalho, o primeiro dia que você vai mandar o seu filho para a escola, uma viagem que você vai fazer. Essa é uma ansiedade natural do nosso corpo, né? E todas nós desenvolvemos essa ansiedade, e tá tudo bem. Mas quando é que ela passa a ser de fato um transtorno, né? Um prejuízo na nossa vida? Quando de fato ela consegue interferir no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho. Então ela nos paralisa de alguma forma, né? E ela de fato começa a interferir ali no nosso dia a dia mesmo, trazendo desafios constantes, né? Então nós temos aí sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas mentais. Então, são muitos os sintomas que a ansiedade pode desenvolver. E ela é desenvolvida de várias formas, de pessoas para pessoas, né? E os sintomas podem ser muitos, de verdade. Então, nós devemos procurar ajuda quando de fato a ansiedade está interferindo no nosso dia a dia. E quais são esses sintomas, né? Nós temos aí sintomas emocionais, né? Então, aquela preocupação excessiva, aquela aceleração de pensamentos. Então, você está sempre preocupada com o futuro, aquele pensamento que não para, né? Aquele pensamento acelerado, não é verdade? E também muitas pessoas desenvolvem medo, né? O medo de ficar doente, o medo do que vai acontecer amanhã. Ela está sempre preocupada com todo esse universo. E assim, e daí tem os sintomas físicos também, né? Que são dores de cabeça, muitas vezes tonturas. Enfim, a ansiedade pode acarretar vários sintomas, né? Como, por exemplo, coração acelerado, né? Que é ataque cardíaco, que a gente conhece. Então, a gente fica ofegante, na verdade. A falta de ar, insônia. A ansiedade traz muita insônia, né? Então, diferente do deprimido, que tem aquele pico de insônia, de repente, por volta das 3 da manhã, ele acorda, ele não consegue mais dormir, né? Já o ansioso, não. O ansioso, ele tem essa dificuldade para pegar no sono. Então, existe essa diferença, né? E a ansiedade também traz muito cansaço, cansaço extremo, tensões musculares. Então, de repente, você se pega assim, segurando um objeto, né, tensa, e você nem percebe disso. A gente fica tensa e sem perceber. Isso é muito comum, né? E além disso também, essa preocupação excessiva gera muita irritabilidade. Então, se você percebe que uma pessoa está muito irritada ultimamente, né? Que a pessoa está com dificuldade de concentração, de memória, a ansiedade afeta demais a memória. Então, ela traz sim uma perda de memória, a gente fica bastante esquecida, né? E também tem aí esse medo, né? Esse pânico. As pessoas acham que é só no transtorno de pânico que nós temos essa sensação, mas não. A pessoa pode ter medo de sair de casa, né? A pessoa pode ter medo de ficar doente, ela pode achar que ela está com uma doença muito grave pelos sintomas que ela está sentindo e realmente ter essa sensação de pânico. Então, quanto antes a gente cuidar desses sintomas, da ansiedade, né, desse transtorno, vai ser melhor. E aí a aromaterapia pode ajudar de várias formas, né? E como você mesma falou, o apoio, né, complementar é muito bom, porque dependendo do caso, às vezes a gente precisa entrar com um tratamento multidisciplinar, né? Muitas vezes, como você mesma falou, não é só a lavanda que vai resolver, né? A gente precisa acompanhar, a gente precisa ver de perto, ver a causa da ansiedade, né? Porque muitas vezes eu foco muito nessa questão de que não existe fórmula pronta mesmo, sabe? Receitinha. Porque a gente sabe que tem aos montes por aí, né? Funciona, funciona. Mas muitas vezes o que funciona para você não funciona para mim, né? E aqui falando de um transtorno de ansiedade, as causas são inúmeras, né? Às vezes o que causou você a desenvolver um transtorno de ansiedade não foi
o que causou para mim. Então, a gente precisa focar nessa causa e trabalhar uma terapia baseada nisso, né? Porque as causas, como eu falei, são inúmeras. Então, pode ser desde um trauma na infância, né? A condição genética, então a gente pode ter aí uma predisposição genética a desenvolver um transtorno de ansiedade. Um desequilíbrio químico no cérebro, a gente pode acontecer isso também. E, na verdade, qualquer pessoa pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Independente dessas situações, né? Causas ambientais também podem causar tudo isso, tá? Mas o que hoje está mais adoecendo as pessoas é aquele dia a dia. O estresse de todos os dias, sabe? Aquele mata-leão de todo dia. É o boleto para pagar, é a preocupação com a família, né? É aquele dia a dia mesmo, aquela rotina. Então, esse estresse ele vai se tornando crônico e aí vem o transtorno de ansiedade. Por ele ser vivido ali dia após dia, ele acaba virando um transtorno de ansiedade. Então, assim, as causas são inúmeras. Então, de repente, o que desencadeou a sua ansiedade foi uma perda de um ente querido. De repente, o que desencadeou a ansiedade da sua colega foi, não sei, são vários os fatores, né? E a gente precisa sempre focar nessa causa. Mas e você, Cris? Como que você lidou com a ansiedade? Quais são os óleos essenciais que você usou? Como é que foi isso tudo para você? Então, Beatriz, se você perguntar a mim, Cristina, quando começou, eu exatamente não sei dizer, porque provavelmente eu vivi com ansiedade muito tempo sem ter um diagnóstico e tentando procurar, tipo assim, ficar no controle, né? Quando a situação estava ruim, eu tentava me controlar, para pensar melhor, eu tentava parar um pouco, né? Dar uma ré, como a gente diz, né? Em tudo que eu estava fazendo. Mas eu via que ao longo do tempo aquilo não ia resolvendo, né? Por fim, eu desenvolvi muitos problemas, né? Em prol da ansiedade, depois a fibromialgia, né? Aí Sim, veio depois inflamatória. As doenças autoimunes, elas começam a aparecer, né? Depois de uma crise de ansiedade, um longo tempo de ansiedade, sem um diagnóstico, sem um acompanhamento, sem um tratamento absolutamente de nada, né? E aí, quando exato. procurar ajuda, já está nesse patamar, né? Bem sério. Claro, o que é que acontece? A gente vai para casa com a receitinha, né? Para tomar remédio. E aí Sim, foi testado, né? Uma medicação para mim, só que não melhorou meu sono, que nem você disse, a gente não consegue adormecer, né? Se uhum, dorme, não dorme de verdade, o que uhum, não para, que a gente amanhece esgotado comparado com a noite de exercícios, né? uhum. Você não consegue relaxar a mente, porque você está fazendo uma coisa e sua mente está ali acelerando para mais 500, que você não sabe se vai fazer, nem sabe se precisa, mas já está pensando como fazer, que você nem sabe se vai fazer, enfim. A Verdade. ansiedade para cada pessoa, né? Você falou aí de vários sintomas, às vezes vem tudo ao mesmo tempo, às vezes vem agregado com outras coisas, né? Eu sentia muitas dores no meu corpo, eu sentia muita enxaqueca e não era alimentar. Eu fiz mudança de alimentação, eu fiz dietas, eu fiz tudo que era indicado e até mesmo a medicação, mas parecia que nada resolvia, que tinha a ver com algo que estava dentro de mim, né? Que você falou, né? Exato. Muitas vezes por um trauma e a gente nem tem consciência de quando isso começou, qual trauma está causando isso em você. Quando a gente Verdade. consegue identificar isso, então fica muito mais fácil. Muitas coisas que eu Hum, da minha infância estava trazendo para o meu agora que não tinha mais, não cabia mais na situação em que eu vivia hoje. Já não era mais exato. parte da minha realidade, mas eu continuava trazendo isso inconscientemente para dentro da minha casa, para dentro das minhas relações, né? Especialmente com o meu marido. E aí entender isso fez muita diferença, né? Só que Isso. quando eu comecei a usar os remédios,
né? Que a gente não vai citar nomes aqui, porque nem precisa. O que aconteceu? Eu senti uma piora no meu humor. Eu já era muito irritada, embora Sim. muitas pessoas diziam que eu era paciente, mas eu dizia, eu paciente? Eu ficava, como é que as pessoas conseguem? Mas talvez porque quando eu estivesse com as pessoas, eu me esforçasse muito em não sair do controle, né? Porque é isso que a gente o ansioso, ele está sempre se vigiando Exato. em ovo, né? Porque diz, não, se eu falar isso, se eu falar aquilo, se eu fizer isso, né? Então, talvez por isso as pessoas não viam isso em mim. Eu convivia, Exatamente. né, mais fora, mas as de dentro de casa, né, percebiam. E aí esse transtorno, né, que eu tava, ficou pior quando eu comecei a tomar medicação. Porque quando acontecia uma situação, eu não conseguia ficar no controle. Eu extravasava, entendeu? E além, e eu, quando eu olhava para aquilo, eu dizia, essa pessoa não sou eu não sou assim. Então, É uma estranheza, né, de personalidade, né? muito estranho, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito, as pessoas falam batalhadora, né? Mas enfim, hoje essa palavra não faz parte do meu vocabulário, mas eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer as coisas, eu sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, cuidar de casa, sempre empreendi de alguma forma, sempre fiquei em casa, sempre cuidei dos meus filhos, então sempre eu tive para aprender, então eu nunca fiquei parada, né? Uhum. Em nenhum momento da minha vida. Então, isso, de certa forma, já gera uma ansiedade, né? Porque você está sempre buscando algo, né? Independente, ou algo que você queira fazer, algo que você queira aprender, algo para melhorar a sua situação financeira. Uhum. E aí, quando eu estava Uhum. nesse auge de todos esses problemas, já tomando medicação muito forte para dor, que esse vai ser um assunto para outro dia, né? Já tomando essa medicação para ansiedade, inclusive o médico trocou 3 vezes, né, a medicação, mas eu percebia que não me centrava, que não me deixava bem, que parecia que era pior no meu caso, né? Entendi. Não sei no caso Uhum. das pessoas, mas no meu caso parecia. Então, assim, eu já estava nessa situação. Para mim sair de casa, né, hoje ainda é uma batalha, porque, tipo assim, se eu for sair, eu tenho que começar a fazer tudo bem antes, porque senão eu fico protelando para mim, Procrastinando, né? seja para uma diversão, ou seja para um médico, seja para fazer uma compra no supermercado, seja para qualquer coisa, né? Uhum. Teve um tempo, uns dias atrás, uns anos atrás, logo no início, quando eu estava assim, que eu tive uma crise de ansiedade tão forte no supermercado que eu simplesmente bloqueei o cartão porque apagou da minha mão. Uhum. Apagou apagando, eu não lembrei absolutamente. Não lembrei absolutamente. Se perguntar hoje, me botar de cabeça para baixo, essa senha não vai aparecer porque eu tentei e não consegui. Então, assim, Acontece. são coisas que vão acontecendo. E, assim, alguns acontecimentos também que teve na minha vida nesse período se apagaram da minha memória, assim. Tem gente que às vezes fala, não lembro, mas eu vivi. Enfim. Uhum. E aí foi quando uma amiga minha, que já usava óleos essenciais na época, né, para tratamento de asma que ela tinha e também de ansiedade, ela disse, Cristina, Uhum. por que você não tentar os óleos, né? Aí na minha mente veio aquilo assim, eu sempre gostei de coisas naturais. Inclusive, Sim. tem alguns resultados na minha vida feito antes de óleos essenciais com coisas naturais que funcionaram, né? Na minha família também. E aí, quando ela falou, eu falei, menina, esse monte de medicação que eu estou tomando, né? Não tem me ajudado. Tudo isso que eu tenho feito, fazendo exercício, não sei o quê, e dieta, e papai, como é que esses óleos vão me ajudar? Mas, na minha mente era assim, são naturais, é só mais uma coisa que eu vou fazer. Né? E aí foi então, eu resolvi fazer uso dos óleos essenciais. Tive uma consulta com a aromaterapeuta na época, né? Porque eu não sabia nada de óleos essenciais. A gente fez, Uhum. ela montou um protocolo individual para mim, né? Porque eram várias coisas a ser abordadas. Mas a minha primeira consulta com ela foi assim com você, como eu estou com você aqui. Uhum. Porque quando eu recebi os óleos essenciais, nesse mesmo dia eu estava numa crise de ansiedade muito intensa. E aí a gente fez uma chamada de vídeo, ela disse, abra sua caixa e pegue esse, vá usando. E aí, ó, o queridinho que eu uso é esse aqui, ó. O Balance. Qual? É o Balance. Sim. Ele é um Um mix de mix óleos de essenciais, óleos, né? tá bem pronto. E aí eu Uhum. coloco o rolãozinho nele aqui, eu nem faço diluição, eu só coloco essa pontinha rolão nele e uso ele do jeitinho que tá aqui. E esse é um dos
blends que me aterra mesmo, assim, de verdade. Inclusive, eu já usei ele hoje para nós estarmos aqui na live, porque, claro, já amanheci ansiosa, já botei o pé Sim. no chão. Eu Já também preocupada. já inalei hortelã-pimenta para clarear as ideias aqui, porque É. E quando tá assim numa situação bem extrema, às vezes eu quero só ter uma conversa com meu marido, por exemplo, sobre uma determinada coisa que eu queira fazer ou que eu esteja planejando, mas que eu sempre estou assim, de pensar muito no que eu vou dizer, e hoje eu entendo que é para mim ter um resultado de acordo com o que eu quero ouvir, né? hum, Precisa, tipo assim, se eu for dar de pancada, talvez eu receba pancada de volta, né? Tipo, depende da maneira como a gente fala, a gente aprendeu isso, né? Você joga a sim, bola, pode voltar para você com uma força maior. Então, verdade. minha mente fica pensando como é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer, até porque o resultado depende muito de como a gente vai falar, né? Isso é com qualquer pessoa, né? Em qualquer coisa. E aí, Uhum, às vezes acontece de eu já ter uma crise de ansiedade e aí começa a palpitação, a respiração curta, tontura, né? exato, Sede e ao mesmo tempo não consigo tomar água direito. Então, são muitas coisas que acontecem quando eu estou em crise de ansiedade. Só que então, hoje é controlada, sabe? Eu entendo o que é, eu sei porque eu identifiquei a causa e eu sei o que fazer para me sair dela. Ela exato, não se prolonga mais, eu não estou mais perdida, sem saber para onde ir. Né? Então, essa para mim é a melhor coisa. E não tomo, exato. né? Fiquei sem tomar Uhum, medicação bem no início com os óleos essenciais, e hoje eu não tomo realmente nenhuma medicação para absolutamente nada. uhum. E o que eu uso quando tá assim, numa situação mais. Às vezes eu tô assim, bem. Tipo, vou pro hospital com minha irmã. Aí, quando a gente não estava nos diagnósticos, não tinha diagnóstico ainda, é aquela tensão, né, para todo mundo. E aí eu me banho desse aqui, ó. Não estou conseguindo ver por causa dos comentários. É Qual o, é que é? é o vetiver. Pronto. Ah, Isso sim. aí, ó, se você for falar disso aqui, a gente vai passar o dia, a noite falando disso aqui, porque, meu Deus, quão Posso até falar? pode ficar à vontade, fique com certeza. O óleo essencial de vetiver é um dos meus favoritos, favoritos, assim. Ele tem um aroma bem forte, bem raiz, né? Isso. E assim, eu também fui diagnosticada com transtorno de ansiedade o ano passado. Aliás, está fazendo um ano. E nas primeiras crises, o que me salvava era o óleo essencial de vetiver. E assim, o frasco do óleo essencial de vetiver, porque calhou que na época eu só tinha o frasco aqui porque eu gosto de guardar, e só aquele aroma dele já me ajudava demais. Então, na primeira crise que eu tive, por eu trabalhar nesse universo, por eu entender tudo isso, eu já identifiquei que era a ansiedade, era uma crise de Uhum. ansiedade. Então, a partir daquele momento, eu já comecei a inalar o óleo essencial de vetiver e ele traz da crise. Ele traz de volta. É incrível, é incrível. Ele traz. Ele te traz para o momento presente, ele te enraiza ali, ele te dá estrutura, ele te. É maravilhoso, é maravilhoso. Inclusive, uma orientação aqui que eu dou para vocês. Se por acaso você, enfim, alguém que você conheça esteja tendo uma crise de ansiedade, você pode usar não só o óleo essencial de vetiver para fazer essa pessoa voltar, mas também como óleo essencial de olíbano, o óleo essencial de lavanda. Eles são óleos essenciais equilibrantes e você pode. Esse, aí os que estão Exato. na bolsa, eu vou já botar aqui para você ver. Então, você pode pegar um algodãozinho e colocar ali uma, duas gotinhas para a pessoa inalar em posição fetal. Costuma voltar. Costuma voltar, sempre volta. Então, assim, o óleo de vetiver, para mim, foi incrível, incrível, incrível. Ele realmente, de fato, me tirava das crises de ansiedade. Eu falo isso e repito vez após vez, porque ele é maravilhoso. E é um óleo super seguro, né? Sim, com certeza, com certeza. E esses assim que vem no rolon, né?
ele já não dá trabalho para você, porque esse aqui é o touch, né? Então ele já vem diluído em um carreador, já vem pronto para uso, você não precisa estar inventando receita, né? Vai usar Sim. ele aqui não está puro, está no óleo vegetal, mas ele está do jeitinho que ele é. E às vezes você não precisa nem passar. Ele disse, você foi um frasco, né? Que lhe ajudou, que O você frasco. né? Na época. Exato. Então, isso daqui é um dos que eu moro comigo. Isso aqui está no meu segundo frasco, isso aqui está mais ou menos na metade, mas eu não fico sem. Para onde eu vou, essa bolsinha de óleo vai comigo. E É maravilhoso, é esses maravilhoso. dois aqui, eu não me afasto deles, né? E Uhum. da situação, como foi, né? Eu comecei a tratar, porque é tudo um processo. Eu usei a tangerina na água, né? A tangerina, ela também tem propriedades calmantes, né? Estabilizantes também, antioxidantes, que às vezes nada mais é do que uma oxidação das nossas células também, né? Que você falou no início, né? Às vezes tem a ver com a É parte um desequilíbrio químico, uma equilíbrio falta de vitamina químico. específica. Por Exatamente. exemplo, a falta de vitamina D, ela pode causar ansiedade. Exato. Então, às vezes, só está faltando ali melhorar o estilo de vida, a qualidade de vida, né? Isso. E a vitamina D tá de graça. A gente hoje toma, né? Pode comprar, mas tá aqui de graça, né? Ao nosso Sol, né? favor, a gente tem aqui todo dia. É, aqui a gente não pode reclamar. Estamos numa região privilegiada de vitamina D, né? A gente precisa suplementar. Inclusive, eu fiz. Então, eu fazia também uso, né? Eu costumo usar o olímpio nesse no ponto G, né? Que você, terapeuta, pode falar um pouco mais sobre isso. Então, eu usava muito aqui. Sim. Toda noite, quando eu ia dormir, eu passava o olíbano aqui nesse ponto, passava em todas as minhas. Como eu uso o olíbano para melasma, então acaba que Uhum. eu estou aqui sentindo o olíbano e toda noite dormir cheia de olíbano. Eu acho uma riqueza a gente poder ter isso aqui nas nossas mãos, não é, Beatriz? Assim, de maneira mais fácil, né? Chegando assim para nós de maneira segura, né? Porque você sabendo de onde vem, que é puro, que é que você está comprando, é o que é que está aí dentro do frasco, é maravilhoso ter essa segurança, né? Muito bom. Verdade. E até você falou uma coisa interessante, quando a gente pensa em ansiedade, quando a gente pensa nas emoções, é claro que a gente pode usar do uso tópico, né? A gente deve usar, mas a forma mais eficaz e a forma mais imediata é pela via inalatória. Então, por exemplo, tá numa crise de ansiedade, inalação. Inalação. Então, ela vai agir imediatamente, né? Claro que você pode associar o uso tópico, né? Ele também vai fazer efeito, mas de fato, a inalação, ela vai ser de uma forma mais eficaz e imediata, porque ela vai direto agir no nosso sistema límbico, né? E vai reagir ali às moléculas que nós estamos precisando, né? Então, de fato, a inalação é a primeira opção. Isso. E aí a gente pode usar também as formas de difusores, banhos relaxantes, aplicação tópica como complementar, né? Como uso complementar. Isso. Quando eu faço uso, né, hoje eu uso esporadicamente, mas o balo, Uhum. eu vou sair para qualquer lugar, eu uso o balo. Eu vou fazer qualquer coisa, eu uso o balo. E aí, quando está numa situação isso aí é vem para onde mesmo. Então, quando eu coloco nos pulsos e aqui mesmo, eu já Sim, faço a inalação, porque ele já vai entrando pelas duas vias ao mesmo tempo. Né? verdade. O bala eu costumo colocar na sola do pé, aí eu peço para o meu esposo para passar na minha coluna, faço inalação também na palma da mão. E já Uhum. coloco no difusor a misturinha do olíbano com a lavanda. Aí coloco Sim, esse para dormir. Esse eu coloco uma gotinha do vetiver, porque como é mais resinoso, né? Eu sim, tenho ele em gotas, aí a gotinha dele é resinosa, eu boto uma gotinha só no difusor. É um perfume que toma conta da casa inteira, né? Porque ele é bem realmente bem concentrado. Mas é interessante. é, Ele é bem pesado, né? esse é o meu queridinho mesmo assim, que eu não fico de jeito nenhum. Esses dois aqui andam comigo para todo lado.
Ah, maravilhoso, maravilhoso. Uhum. E aí, de fato, o uso personalizado, quando a gente fala de ansiedade, né, é crucial. É crucial. Como você falou, como nós falamos aqui no decorrer da live, a gente precisa identificar a causa da ansiedade. A gente precisa. Pode ficar usando óleo essencial somente para sintoma? Pode. Mas você vai ser o refém também da sua ansiedade e dos óleos essenciais de qualquer forma. Porque você nunca vai chegar ali, de fato, na cura, vamos dizer assim, né? Precisa identificar a causa. E como que a gente identifica uma causa? De fato, passando com uma consulta, né? Com um aromaterapeuta, com um profissional. Ou então, aprendendo a usar os óleos essenciais de forma personalizada, de forma correta. Exato. E é por isso que eu falo aqui para vocês que no dia 14 faltam apenas 7 dias, gente. 7 dias. Coloca aí na agenda. Eu vou abrir as inscrições do meu curso Caminho dos Aromas. E aí, gente, eu fiz questão de trazer muita coisa para vocês, muito conteúdo. E aí, para você não perder esse primeiro dia de inscrição, não perder esses benefícios, todos esses bônus, eu, juntamente com a Cris, nós temos uma comunidade VIP lá no WhatsApp, um grupo especial, que nós postamos promoções, dicas, conteúdos exclusivos, tá bom? Que também é a lista de espera do curso Caminho dos Aromas. Então, somente quem estiver lá dentro vai ter aí todos os benefícios e todos os bônus aí exclusivos. Quem estiver lá dentro da comunidade VIP. Então, terminando aqui essa live, você vai lá no meu link da bio ou entre em contato comigo, com a Cris, que a gente envia para você o link, tá bom? Da comunidade, porque faltam apenas 7 dias. 7 dias, uma semaninha só. E é assim, gente, de fato, eu investi muito, eu estudei muito, muito, muito mesmo, para poder trazer esse curso para vocês. São quase 2 anos aí elaborando, estudando, montando, investindo e fazendo formações para poder trazer o melhor para vocês. E quando você entrar no curso, você vai perceber que sempre vai ter aulas novas, sempre vai ter atualizações. Então, a ideia é que o curso não fique parado no tempo. Aos poucos, né, vocês vão recebendo novas atualizações. Maravilhoso. E Né? aproveitando também, né, para falar aqui um pouquinho das promoções do mês que a gente tem da Terra, onde vocês conseguem fazer a inscrição, comprar esses óleos, gente, direto, ponto, juntar cashback, aproveitar promoções onde vocês ganham óleos de presente. Inclusive, esse mês você está ganhando jasmim, que é um óleo maravilhoso. Ele vem também em Rolon e um difusor, né, para os novos cadastros. O peppermint que ela citou aí, né, para dar aquele foco, aquela... E a lavanda também vem de presente quando você atinge uma determinada quantidade de pontos, que aí a gente pode explicar isso para vocês, pessoal. E aí vocês querem, eu não quero fazer o curso agora, que eu digo a vocês, melhor fazer o curso, porque você aprende a usar e aprende a ensinar o povo a usar, né? Não, Beatriz? Ah, é um investimento, né? Mas caso você queira, olha, eu queria ter, eu tenho ansiedade, eu quero comprar os óleos específicos para isso, aí o que é que pode ser feito? Você pode fazer uma consulta VIP para quem está nessa comunidade VIP, né, com a Beatriz. Ela vai fazer uma anamnese com você, que esse preço da consulta combina, claro que vai estar com desconto de praticamente 50% ou mais um pouquinho, se eu não me engano. E aí você vai conseguir fazer essa análise com ela vai passar o protocolo e você já vai comprar os óleos essenciais para o que você precisa. Você não vai comprar um monte de óleo sem saber para onde vai, como é que eu uso aquele. Você vai ter uma anamnese com ela para ela poder fazer isso para você montar o seu protocolo. Aí você já vai comprar os óleos de maneira assertiva, né? E lembrando Uhum. que é usar um frasco de óleo essencial que você vai ter o efeito que você, quando está com dor de cabeça, toma um comprimido e a dor de cabeça some. O que sumiu foi o... Não é assim, Beatriz? Exato. Mas o que causou a dor de cabeça, a gente precisa saber. Então, como foi o que ela falou, o que é que é ansiedade? Nessa anamnese, ela vai poder dar para você
ela vai identificar com você qual é a causa para poder indicar a maneira correta de você fazer os usos dos óleos e quais óleos essenciais e mais algumas outras dicas, né, que vão estar envolvidas nesse uso, né? Então é uma maneira de você já entrar acertando, tendo resultado. Em 21 dias, a pessoa fazendo bem direitinho já consegue ver uma diferença incrível com o protocolo de uso dos óleos. Beatriz. Sim, sim. A gente já consegue direcionar aí, né? Ter direção de alguma coisa, né? Do que está acontecendo, né? Do que a gente pode trabalhar, né? Então, já ajuda bastante. Bastante mesmo. Isso. Alguém tem alguma perguntinha, será? Para mim ou para Cris? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. A Ju falou, conhecimento liberta. Exatamente. Eu prego muito isso, a liberdade. Eu acho que com conhecimento a gente pode ter a liberdade, né? Com certeza. Ele, de fato, traz a liberdade pra gente. Deixa eu ver. Opa! Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa aqui. Acho que não. Muitas vezes, sim. A Ju tá falando aqui que muitas vezes ela descontava no marido dela e nos filhos. É, realmente, gente. A ansiedade, ela traz prejuízo nos relacionamentos também. E sempre para quem né? Porque com os de fora a gente consegue estar no controle, mas os de dentro. Exato, exato. E é muito difícil para a gente entender o que a gente está vivendo. E pior para o outro entender o que nós estamos vivendo. A pessoa não consegue entender, não consegue. Então, assim, é muito complexo mesmo. A ansiedade é algo muito. Precisamos perceber os gatilhos, exato. Exatamente. Então, eu digo que com a ansiedade, talvez a gente alcance a cura, literalmente. Mas se eu for falar da época em que eu ia com ansiedade para hoje, eu posso dizer que eu alcancei a cura, porque eu já sei quais são os gatilhos que fazem que eu venha ter ansiedade. Então, eu fico no controle da situação. E quando ela vem, é tipo assim, você não escolhe ter ansiedade. Você, não, isso aqui eu vou ficar ansiosa, por isso aqui eu não vou. Não existe isso. Ela simplesmente vem e se abana, né? E aí, quando você tem um suporte para isso, entende quais são os gatilhos, por exemplo, tem alguns gatilhos que eu já sei, então eu evito. Eu já não vou para aquele lugar onde eu sei que o gatilho vai me disparar. É muito ruim. A sensação de ansiedade, ela é muito ruim. É horrível. Porque você fica, poxa vida, eu podia não estar sentindo isso. Você quer ficar no controle, mas não. Não consegue. Não. E é tudo isso, realmente, assim, essa busca por controle que nos leva à ansiedade. A partir do momento que a gente solta, né? Eu lembrei aqui do filme Divertidamente. A gente solta lá o controle, é que de fato as coisas vão se encaixando e fazendo sentido, porque ninguém tem controle de nada. Né? Exatamente. Ninguém tem controle de nada. Essa é a questão. É como dizer, você não sabe nem. É que nem diz que a vida ela é uma bruma, né? Ela é como uma que vem e vai, né? Você nunca sabe exatamente se ela vai, se ela não vai. Então a ansiedade é mais ou menos isso. Você não tem como controlar se ela vai vir, se ela vai vir, controlar o que ainda vai vir amanhã, o que ainda vai vir amanhã, vai vir, né? Até que a gente entenda isso e consiga fazer esse controle emocional, né? Porque a gente não tem como ficar no controle direto, né? Mas evitar, procurar escolher, né, Beatriz? Com o que eu vou, de fato, me preocupar? Porque preocupar já está dizendo, né? Você se pensar em algo que ainda nem vai, sabe, nem vai acontecer. Mas tem coisas que a gente precisa pensar. É diferente de planejar. Amanhã eu vou fazer isso. Se der, deu. Se não der, paciência, né? É planejar. Mas será que vai? Será que não? Será que vai dar? Aí é diferente. Então, pois é. Tá cortando aqui um pouco, mas deu para ouvir. Deu para ouvir. Então é isso, minha gente. Enquanto eu escuto, eu não sei de onde é que vem. A Ju está falando, e para cada gatilho uso um óleo diferente para me ajudar a lidar com a ansiedade. Exato. Sim. E assim, os gatilhos podem ser muitos, né?
Podem ser muitos. E eu ainda arrisco a dizer que quando você sabe exatamente qual é o gatilho principal, você é muito mais assertiva, né? Porque a partir daquele momento você consegue trabalhar, e às vezes quando a gente trabalha esse gatilho principal, a gente elimina todas as outras questões, né? Então é muito legal isso. E é muito importante também aprender sobre os olhos, porque de fato a gente desenvolve autoconhecimento, né? O que a gente precisa fazer para sair daquela situação? O que a gente precisa fazer para de fato ter o controle de volta, né? Então é muito bom mesmo. Então é isso, minha gente. Estamos aqui em 40 minutos de live. Gente, como passa rápido. Muito rápido, pelo amor de Deus. Passou voando. Não é? 40 minutos de live. E eu não sei aqui, de repente o Instagram pode cortar a gente aqui. Não sei se com o tempo, né? Eu acho que ninguém tem mais perguntas. Alguém tem alguma perguntinha? Desde já, não, então, né? enquanto se alguém pergunta alguma coisa, eu quero agradecer e deixar aí aberto, como você falou, né? Pode nos chamar. Quem me segue pode a Beatriz seguir a Beatriz e me seguir. Peça. Que a gente vai ter o maior prazer em poder auxiliar vocês, com certeza. Não esquecendo, né, que essa é uma live que a gente vai gravar, né, Beatriz, por uns dias, vamos deixar ela aí, né, no Instagram. Sim. A Ju tá perguntando qual é o preço do curso. Calma. Calma. Ó, garanto que vai dar para todo mundo. Garanto. Fiquem tranquilos, tá? Vai dar para todo mundo. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela presença de todas. Foi muito bom. Qualquer coisa, estamos à disposição, né, Cris? Com certeza. E é isso, minha gente. Tá bom? Até a próxima live. Vamos ver se a gente consegue fazer das segundas-feiras uma tarde de lives, quem sabe, né? Quem sabe. Né? Então é isso, minha gente. Dia 14, hein? Dia 14, não vamos esquecer. Vamos Sim, marcar. faz um print. Ju, faz um print da gente. Tira um print aí. Vai. Ou alguém. Eu não consigo ver os comentários, só você que consegue. Foi. Tirou. 1, 2, 3. Acho que foi, né? Tomara que ela tenha tirado. Olha, quando a gente faz assim, ó, na live, né, faz assim, aparece uma mãozinha. E tem hora que a gente faz assim, aparecem uns balõezinhos, mas hoje não apareceu. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.